Fala, galerinha, dando sequência à nossa aula, né, como a gente está fazendo aquela comparação entre África e América, não podia deixar também de falar sobre a economia e muitas questões aí da América Latina. Lembrando que a América Latina é uma divisão de tronco linguístico, onde nós temos aí do México até o Chile, né, Argentina e Chile, que são os dois países mais ao sul do continente americano, eles são, né, incluídos no que nós chamamos de América Latina. Além de tronco linguístico, né, o qual a gente pode fazer essa divisão também é utilizada quando a gente vai falar sobre desenvolvimento socioeconômico. A América Latina, em comparação à América anglo-saxônica, ao quais estão os países ali, Estados Unidos e Canadá, um desenvolvimento muito menor em relação a esses outros dois países. Quer dizer, nós temos aí podemos fazer aí uma comparação à África, inclusive por conta, né, das questões aí de colonização. Então, para começar, heranças da colonização. A colonização da América Latina ela foi totalmente exploratória. Tá? Aí a Europa, países da Europa, principalmente Portugal e Espanha, né, além de Holanda, França, entre outros países que vieram também explorar, mas no caso da América, os dois principais são Portugal e Espanha, né, eles vieram aqui, né, para explorar e tirar daqui toda e qualquer riqueza que poderia melhorar a economia desses países, né, o famoso Pacto Colonial, onde as colônias mandavam matéria-prima e todos os recursos para a coroa e a coroa se beneficiava dessa situação. Vamos lá. Fornecimento de matérias-primas minerais e agrícolas, o mercado interno pouco desenvolvido, né, porque essa herança fez com que a gente não se desenvolvesse, uma vez que a missão aí era desenvolver a coroa, o esgotamento de minas de ouro e prata, lembrando que foram explorados até sim o seu esgotamento e toda essa riqueza, infelizmente, não ficou aqui, né? Ficaram em alguns casos em igrejas e tudo mais, só que não colaboraram aí para o crescimento socioeconômico da nação, além de um crescimento econômico dependente, ou melhor, extremamente dependente de exportações. Então, quer dizer, a América Latina hoje tem uma economia voltada, tá? São países agroexportadores, né? E a economia ela é totalmente, ou melhor, quase que totalmente voltado para a exportação de matérias-primas e produtos agrícolas. Bom, então os países da América Latina continuaram dependentes das exportações minerais, né? A mineração destaca-se na economia dos países andinos, tá? Chile, Bolívia, todos os países ali que estão próximos à Cordilheira dos Andes. E a divisão internacional do trabalho está mantida. A América Latina continua como fornecedora de matéria-prima para as nações desenvolvidas. Essa DID, né, que nós chamamos de Divisão Internacional do Trabalho, ela nasce, né, lá na Revolução Industrial, quando separa os países entre produtores de matéria-prima e produtores, né, de tecnologia. Então, cada um desses países se especializaram naquilo que era mais forte. Porém, essa divisão ela é injusta, uma vez que coloca o produtor de tecnologia muito acima do produtor de matéria-prima, criando aí essa grande divisão entre os países. Então, hoje, quem é fornecedor de matéria-prima geralmente são países pobres e subdesenvolvidos, uma vez que a matéria-prima tem um custo bem mais barato do que o produto, né, desenvolvido, o produto ali criado e industrializado. Então, isso é uma situação bastante comum hoje em dia no que diz respeito a isso. E a América Latina continua dentro dessa divisão do trabalho, sendo fornecedor então de matéria-prima. E nem todas as nações ainda têm essa situação, né? Ainda se garantem como exportadoras de matéria-prima. Muitas delas, principalmente na América Central, muitas delas vivem quase que exclusivamente do turismo, e outras ainda são agroexportadores, conhecidas também como República das Bananetas. Bom, para que vocês tenham uma ideia, né, aqui na América do Sul nós temos aí participação dos produtos minerais nas exportações. Em 2006, isso, olha só, Chile, Peru, Bolívia e Venezuela com
63, 56, 71, 91 Venezuela e 60 o Equador. Então, quer dizer, mais de 50% em todos os casos aqui representados, a participação dos produtos minerais tem aí mais de 50% do PIB do país, que é o Produto Interno Bruto. Então isso é muito importante a gente pensar. Agora imaginem só, você é exportador dessa quantidade de produtos e mesmo assim não consegue aí ter uma balança comercial favorável por conta o retorno desses produtos, né, de maneira industrializada, são muito mais caros do que como matéria-prima. Bom, nós temos aí os principais produtos minerais e países de destaque. Petróleo e gás natural, nós temos a Venezuela, o México, o Equador, Colômbia, Peru e Argentina. A prata no México e Peru, cobre no Chile, ferro, Venezuela e Chile, estanho, Bolívia. Ok? Uma curiosidade sobre a economia mineradora na América Latina. No México, a extração, o refino e a distribuição de petróleo e gás natural constituem a base da economia do país e todo o processo é feito pela estatal Pemex. Estatal é uma empresa gerida pelo governo, ok? Então o México é extremamente dependente dessa questão do extração, refino e distribuição do petróleo. Inclusive eu gostaria de chamar a atenção que o México também tem uma economia informal dos cartéis de drogas, né? Então, muito da economia do México, principalmente no que diz respeito à informalidade, vem aí do tráfico de droga para os Estados Unidos. A Venezuela e o Equador são os únicos países da América que fazem parte da OPEP. A OPEP é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, onde a maioria deles estão ali na África do Norte. Tá? E os Estados Unidos são os maiores compradores do petróleo latino-americano. Inclusive, os Estados Unidos é o maior consumidor de petróleo do mundo e essa questão de logística, né, a proximidade, facilita essa compra, esse mercado entre Estados Unidos e países da América Latina no que diz respeito ao petróleo. Bom, curiosidade sobre as economias mineradoras na América Latina. Os principais produtos são México, prata, Colômbia, esmeralda, Bolívia, estanho. Tá? Então, esses primeiros produtores mundiais são México, prata, Colômbia, esmeralda e Bolívia, estanho. Agora a gente vai falar, né, como eu já disse, da agropecuária. Então, quer dizer, as heranças coloniais que nós herdamos, né, são monocultura de exportação, plantation. Eu acho que todo mundo já ouviu falar no plano do sistema de plantation, que são grandes propriedades monocultoras, né, voltadas exclusivamente para exportação. Durante o período colonial, sem troca alguma, né, o que era produzido ia para a coroa, que toda essa riqueza se acumulasse lá, e hoje não mudou muito, porque quem mais lucra com isso são os grandes conglomerados internacionais. Na América Espanhola, a agricultura ganhou impulso com a queda da produção mineral entre os séculos 17 e 18. Marcas na organização do espaço rural vêm de destruição da mata nativa, latifúndios e concentração fundiária. Concentração fundiária nada mais é que a concentração de terras na mão de poucas pessoas, ok? O que facilitava, inclusive, ali melhor uma melhor administração da colônia, da coroa sobre a colônia. O espaço agrário na América Latina, os principais contrastes são as milpas, que é a produção para subsistência, são pequenas propriedades policultoras, utilizadas técnicas tradicionais de cultivo e criação. Inclusive, essas técnicas tradicionais também podem ser usadas o nome de rudimentar. A mão de obra geralmente é familiar e há um baixo capital. Tá? Não é aplicado ali, não tem grandes investimentos, uma vez que é uma agricultura simplesmente para a sobrevivência e o excedente é vendido em mercados e feiras próximas. Diferentes, por exemplo, da plantation, que são latifúndios monocultores, né? Ocupam grandes áreas, utilizados implementos de assistência técnica, implementos agrícolas de assistência técnica, além de um alto investimento, né? É feito ali um alto investimento para que a produção possa, de fato,
ter grandes lucros. Mesmo que haja investimentos em insumos e equipamentos, nas plantations latino-americanas, pode-se considerar os investimentos tecnológicos precários quando comparados aos países centrais. A baixa modernização é uma característica da agropecuária na região. Tá? Então, tipo assim, por mais que seja ali, há ali um investimento, perto do que ocorre na Europa, por exemplo, ou mesmo nos Estados Unidos da América, é muito pouco em relação a esses dois países. Algumas exceções podem ser destacadas. Tá? A vitivinicultura no Chile, a cafeicultura na Colômbia, inclusive o Chile é muito conhecido pelos seus vinhos, a cafeicultura na Colômbia, o café colombiano é muito bem visto no mundo todo, a pecuária argentina e uruguaia e o cultivo de bananas na América Central continental, no Istmo, por isso República das Bananetas. Tá? Então, para vocês verem aí o quanto nós temos com relação à participação na agropecuária no total das exportações, né, nós temos aí acima, todos eles acima aí de países como, por exemplo, Nicarágua, que está na América Central, 80%, o Paraguai, 80%, já o Equador, que é um país que tem mais petróleo, cai para 30%, a Guatemala chega a quase atingir aí os 35%. Então é muito importante a gente levar em consideração que isso só demonstra o nível de subdesenvolvimento no que diz respeito à indústria e tecnologia, o que acarreta também um subdesenvolvimento nas questões socioeconômicas e humanitárias. Bom, a exploração do trabalho no campo é uma realidade da América Latina e a mão de obra barata minimiza os custos de produção, fazendo com que esses custos gerem mais lucros ao explorador. O trabalho infantil, infelizmente, também é uma realidade e os impactos ambientais são alvo de grandes preocupações. O uso exaustivo do solo, sem técnicas de preservação, é uma realidade, o que acaba ou que vai acarretar uma diminuição, né, da produção e além dos conflitos que envolvem o tema da reforma agrária. Então, esses são dos problemas que nós encontramos aí na América Latina com relação a todas essas situações. Espero que vocês tenham entendido. A gente vai dar sequência nesse tipo de aula, fazendo um resumão e uma exploração dos mais diversos temas sobre América e África. Até a próxima, um beijão a todos.